Obrigada por se juntar à nova igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos a sua história mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. E se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho, para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir a nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova que certamente vão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Eu estava pensando aqui, aliás, durante a semana, eu estava pensando no que eu ia ministrar aqui, porque na semana passada eu preguei aquela mensagem que era uma mensagem independente, uma mensagem isolada, bases para uma vida vitoriosa. E aí, quando chega segunda-feira, eu já começo a pensar no domingo que vem, né? Aí eu comecei a pensar, o que eu vou ministrar no próximo domingo? O que eu vou pregar? Vai ser uma série nova, uma mensagem nova? Como é que vai ser? Estamos aí já na véspera da Páscoa e tal. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser? Esse é o domingo da entrada. Esse é o domingo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A semana que precede a crucificação. E aí eu comecei a pensar o que eu vou pregar, como é que vai ser e tal. E na segunda-feira Deus não me mostrou nada. Na terça-feira Ele ficou quieto. Na quarta eu perguntei, e aí, Senhor? Ele nada disse. Na quinta ele ficou muito na dele. Na sexta eu comecei a ficar preocupado. Deus, você está quietão, calado assim, o que está acontecendo? E aí, você tem algum tema para eu começar uma nova série, ou uma mensagem específica só para aquele domingo e tal? E na sexta ele também não falou nada, no sábado eu já acordei assim meio preocupado. Aí começa a dar aquela angústia, o domingo vem aí, e eu ainda não tenho o que falar, eu não tenho o que pregar, ainda não tenho os slides, não tenho nada. E eu passei domingo pela manhã pedindo misericórdia aos céus, no sábado pedindo misericórdia aos céus, e aí quando foi de tarde para de noite, eu já estava tendo crises convulsivas, quando Deus me falou, não, eu quero que você dê continuação àquilo que você começou no domingo passado, falando sobre bases para uma vida vitoriosa. Eu falei, Deus, mas na minha cabeça aquela mensagem era só aquela ali, e fechou ali. E aí Deus me impressionou de que nós precisamos, na verdade, falar de vez em quando, vira e mexe, sobre bases da vida cristã, porque Deus tem um propósito de construir algo grandioso na nossa vida, e toda grande construção precisa de uma boa base. Toda grande construção, se você quiser construir um arranha-céu de 100 andares, não adianta você botar uma base que sustente apenas 3 andares. Se você bota uma base para 3 andares, e quando você chega no final do 3º andar, você pensa, puxa, acho que eu vou esticar um pouquinho mais, vou fazer mais uns 4 ou 5 andares. Em algum momento, esse prédio vai cair, porque as bases dele são bases para apenas um prédio de 3 andares, e você começou a construir 4, 5, 6, 7, eu não sei dizer para você em que momento esse prédio vai desabar, mas em alguma hora ele vai cair, porque a base que ele tem não é o suficiente para sustentar tudo aquilo que você está tentando construir em cima. Quando você pensa em construir um prédio de 100 andares, você faz uma base proporcional o suficiente para isso. E se você faz apenas uma base para 3 andares e quer construir mais, você tem que alargar a base, aprofundar a base. E nós precisamos de alargar as nossas bases para uma vida vitoriosa, porque Deus tem um plano e um propósito de vida vitoriosa para todos nós. Sabe, às vezes eu vejo a minha esposa, a pastora Denise, ela às vezes fica tão preocupada com vocês, pensando, poxa, fulano conversou comigo, ciclano falou comigo, está passando por esse problema, por aquele aperto financeiro, a empresa não está indo bem, e ela fica preocupada, ela ora por vocês de uma maneira desesperadora, ela fica preocupada. Na verdade, o culto que nós temos aqui de quarta-feira, o culto da vitória, aquele encontro da nova vitória, nasceu no coração dela, de preocupação com muitos de vocês que vinham relatando, estou passando por esse aperto, por aquele problema, e a gente disse, não, a gente tem que entrar de sola, porque isso aí é ataque do inferno. E a gente tem que entrar e orar, e a proposta era mesmo um culto mesmo de oração, mas não uma oraçãozinha, oh meu Pai, não, aquele culto de oração, Senhor, em nome de Jesus, arrebenta aí agora toda a cadeia do inferno, que está impedindo os teus filhos de prosperar. Mas aí de repente a gente se toca, que não é só ou simplesmente uma questão de orarmos por quem está passando pelo aperto, porque muitas vezes quem está passando pela luta e pela dificuldade, está faltando base para crescer.
A Bíblia nos compara muitas vezes a árvores, a Bíblia nos compara com certas coisas, e uma das coisas com as quais a Bíblia nos compara no Novo Testamento é com um prédio. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas de um prédio que Deus está edificando, que nós mesmos somos edificados pela palavra como se fôssemos um prédio, como se fôssemos uma casa que está sendo edificada, uma casa para Deus. Então nós precisamos de boa base para que esse prédio seja edificado. Amém, gente? E eu vou voltar então, na minha cabeça agora, essa é uma minissérie só de 2 mensagens, até porque semana que vem é Páscoa, e aí tem todo um evento especial, com mensagens especiais, separadas diferentes. Na minha cabeça essa é uma minissérie com 2 mensagens, da semana passada e a de hoje. Vamos ver o que Deus faz para outra semana, depois da Páscoa. Bases para uma vida vitoriosa, a vingança, segunda parte. Quem assistiu esse filme aqui? Embaixo de sábado à noite. Espera aí, levanta a mão, deixa eu ver, entrega a idade aí. Não, até porque tem muita gente bem mais nova que assistiu, né? Você que é muito mais novo, que não assistiu, você consegue acreditar que aquele cara que só faz papel hoje de mau caráter, com aquela cara larga, com aquela pança imensa, já foi esse cara fininho que dançava pra caramba? Só que é o John Travolta. Era fininho e dançava beça. Isso aqui, nos anos 70, a moda dos anos 70 e 80 foi uma moda muito esquisita, muito estranha. Isso aqui é mais ou menos o estereótipo da moda dos anos 70, né? Colarinho para fora do paletó com colete. Quem já usou terno com colete? Eita ferro. Com gola para fora. Aí já ninguém quer se entregar. Só o Menga foi honesto e sincero. Eu também, Menga, aleluia. Mas isso aqui acabou inspirando todo mundo, né? E quando você ia para a festa, meu irmão, você ia assim, ó. Estilo John Travolta. Dá uma olhada no tamanho da boca da calça. Isso aqui era já um lance assim mais de gala, mais formal, tá? Um casamento, uma festa mais refinada. Se você quisesse ir mais descolado, você tirava o paletó e ia mais ou menos assim. A noite de Ray-Ban. A noite de Ray-Ban. Repara o tamanho da boca. Você reparou que aumentou, né? Alargou ainda mais. E o cabelo, gente? Os cortes de cabelo. Os cortes de cabelo dos anos 80, dos anos 70. Sabe, você queria ter um cabelo assim. A gente queria ter um cabelo assim. Mas não era só esse estilo. A maioria de vocês nem chegou a isso aqui, não. A maioria de vocês usou esse corte aqui. Gente, isso aqui... Eu estou vendo que as mulheres estão rindo mais do que os homens. Mas não riam tanto assim, porque vocês também andavam assim, ó. Você sabe qual era a referência para esse cabelão? As Panteras. Farrah Fawcett. Cabelão. E se não fosse assim, era por aqui. Quando você chegava nesse estágio aqui, não há salvação possível mais aqui. É o fundo do poço. Já era. Aqui só a graça transformadora, radical de Deus. Sabe, quando eu comecei a olhar para essas fotos aqui, eu comecei a pensar numa série de coisas que a gente está vivendo e aprendendo nos dias de hoje, certas influências que a gente tem hoje, certas coisas que a gente pensa hoje, que a gente pensa que é novidade, e que na verdade, eu, por exemplo, já ensinava há 20 anos atrás. Quando a gente vai consultar hoje, você ia à festa assim, ó. Isso aqui era vestido para ir à festa, para ir à discoteca. Né? Para ir à discoteca. E você ia para a academia assim, ó. Você ia para a academia nesse estilo. Quando a gente começa a olhar para essas coisas e pensar em coisas que já foram e que a gente pensa assim, caramba, eu comecei a pensar sobre crenças limitantes, porque eu tenho ouvido tanta gente me falando sobre isso.
pastor, o problema das pessoas são crenças limitantes. Aí eu falei, mas que diacho de crença limitante? O que é isso? Crença limitante. Agora, em tudo quanto é curso por aí de coach, de psicólogo e sei lá mais o que, livro de autoajuda, tudo fala sobre crença limitante. O que diacho é isso? O que isso afeta tantas pessoas? O que são essas crenças chamadas crenças limitantes? Por exemplo, alguém quando é criança, ouve do pai, da mãe, de alguém, de um professor, de alguém influente que diz, você é um incapaz. Aquilo ali marca de um jeito que a pessoa cresce acreditando, eu sou um incapaz. Eu não consigo mesmo. Minha vida nunca vai decolar. Por quê? Porque eu sou um incapaz. Ou você não tem jeito. Você não tem jeito, menino. Ô menina, você não tem jeito mesmo, hein? Você vai ouvindo isso vai marcando, né? Na criança, num pré-adolescente, no adolescente, isso vai marcando, você é mesmo uma besta quadrada. Tu já repetiu a sexta série, está repetindo agora a oitava, você não tem remédio, você é uma besta quadrada. Você ouve isso, quem fala isso não fala com a intenção de te marcar, para que você tenha uma crença limitante. Você ouve aquilo, e aquilo, querendo ou não, pumba, dá uma carimbada. Você realmente, caramba, eu sou mesmo uma besta quadrada. E aí vira e mexe na vida, você comete um erro qualquer, a primeira coisa que você diz, caramba, eu sou mesmo uma besta quadrada. Você nunca vai dar certo. Aí a pessoa não dá certo no casamento, não dá certo nos negócios, não dá certo em nada. Por quê? Porque alguém impressionou a alma da pessoa, carimbou com você nunca vai dar certo. E gerou uma crença limitante. Essa aqui, então, é uma pérola. Tire esse sonho da cabeça, isso não é para o seu bico. Menino, você está pensando aí, falando que vai fazer vestibular para medicina? Seu pai é um porteiro, sua mãe é empregada doméstica. Onde é que já se viu? Isso não é para o seu bico. Hã? Eu tive um professor na faculdade, um dos melhores professores que eu tive, um dos melhores médicos que eu conheci na vida. Esse professor, na época que ele fez vestibular, ele vendia botão, agulha e linha. Ele dirigia durante a noite um táxi para pagar os seus estudos. Um dos melhores médicos que eu conheci. Não tinha um centavo para cumprir o sonho que ele tinha, que era fazer faculdade de medicina. Mas a gente ouve, às vezes, a criança falando, eu queria crescer, eu queria ser um engenheiro, um arquiteto. Ô menino, isso não é para o seu bico. Para com isso, está sonhando alto demais. Se alguém critica, não, eu não quero botar a ilusão na cabeça da criança. Ele tem que crescer sabendo a realidade. Isso não dá para ele. Hã? E aí, você soma isso, outras coisas que impactam, que trazem um impacto sobre a alma, sobre a mente, sobre as emoções, perdas pessoais. Eu perdi meus pais quando eu era muito pequeno, muito criança, e isso aí embolou a minha vida toda, ou um divórcio, uma separação, a perda de um filho, a perda de um pai, a perda de uma mãe, traumas. Não, eu sofri demais, pastor, o senhor não sabe, eu tenho trauma. Hoje, agora eu entendi, porque eu não posso olhar para uma sandália havaiana. Porque quando eu era criança, era com a sandália que meu pai me batia. Apanhei demais, pastor. Eu não sabia porque estava apanhando, mas meu pai dizia que sabia porque estava batendo. Hoje eu não posso nem ver sandália havaiana. Está na moda, todo mundo usa, menos eu. Passo na porta da loja de sandália havaiana, eu viro as costas assim e vou embora. Ele virou um trauma, marcou. Medos. Caramba, eu tenho medo disso, medo daquilo, porque eu aprendi assim. Você sabia que ninguém nasce com medo? Você sabia que ninguém nasce ansioso? Todo mundo aprende a ter medo e aprende a ser ansioso? Conceitos e hábitos aprendidos em família. Não, na minha família, eu sei porque eu sou ansioso. Porque meu pai era ansioso, meu avô era ansioso, todo mundo era ansioso, eu também sou. É da família. A gente aprendeu assim, é assim que é, e acabou. Não muda. Se torna uma crença limitante. E aí a pessoa acaba caindo naquela, eu não consigo. Por que você não tenta? Não, porque eu não consigo. Já tentei, mas eu não consigo. Por que você não toma uma providência aí, entra para uma academia, vai malhar? Ah não, mas eu não tenho grana, não tenho tempo. Ninguém tem tempo. Alguém tem tempo sobrando aqui? Ninguém tem. Todo mundo é ocupado pra caramba, até quem está desempregado, porque está procurando emprego, então está ocupado procurando. Ninguém tem tempo para nada. Ah, mas eu não tenho tempo. Ou eu não tenho dinheiro. Por que você não investe num novo negócio, muda a sua vida de cabeça para baixo? Não, mas eu não tenho grana. Ou eu sou incapaz, não consigo. Ou eu não sou merecedor. Ou as coisas só acontecem comigo. Eu nem tento, rapaz, porque eu sou tão azarado. É só comigo que acontece. Sempre comigo dá ruim. Se tem que dar ruim com alguém, é comigo em primeiro lugar. Sou o primeiro da fila.
E a pessoa começa a viver nisso. E as boas memórias, o que elas causam? Elas podem causar exatamente aquilo que você riu tanto daquelas fotos, que é o saudosismo. Ah, naquele tempo é que era bom. Já ouviu essa frase? Naquele tempo é que era bom. Ah, no tempo do pastor Zequinha é que era bom. Agora que esse fragado é uma bagunça, mas naquele tempo era santidade. Aquele tempo é que era bom. A pessoa fica se limitando por coisas que aconteceram no passado, coisas que já passaram, que já foram, fica vivendo de saudosismo, naquele tempo que era bom, naquele tempo que era bom. Você e eu vivemos na melhor época da história. Você vive no tempo em que você simplesmente, para ter água quente, você só precisa virar um botão. Você não precisa botar no fogo para esquentar a panela, jogar no balde para temperar com água fria, para tomar um banho mais ou menos. Você só vira um botão, água quente, que maravilha. Você só precisa virar um botãozinho e essa água filtrada para você beber e gelada. E já vem gelada. Caramba, você vive num tempo em que tem Coca-Cola. Tinha um amigo meu que dizia, os rios de água viva no céu são rios de Coca-Cola. Olha só, Provérbios 23, os versículos 6 e 7 diz assim: não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque, como imagina em sua alma, assim ele é. A alma, literalmente, é a sede das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos, da vontade, do intelecto. Isso é a alma. No Novo Testamento, quando a Bíblia fala sobre mente, eu peço a vocês, eu rogo a vocês que vocês renovem a sua mente. No grego é psique. Psique em outros lugares, em outros textos do Novo Testamento, é traduzido como alma. Renovem a sua mente, renovem a sua alma, ou seja, a sede dos pensamentos, do intelecto, das emoções, dos desejos, das vontades. Está tudo a nível de alma. Ele diz, conforme você se imagina na sua alma, assim você é. Você se vê traumatizado, infeliz, pequeno, imobilizado, incapaz. É assim que você se vê, é assim que você acaba vivendo. É assim que você acaba sendo. A gente vive com base nessas coisas do passado, muitas vezes. Ah, pastor, só eu sei o que eu passei, pastor. O senhor não sabe. Tem um trauma danado, pastor, porque quando eu era criança, quando eu tinha 5 anos de idade, o senhor falou aí na criança, a criança marca mesmo, o negócio marca. Quando eu era criança, eu tinha 5 anos de idade, lembro como se fosse ontem. Eu acordei de madrugada, com sede, e fui para a cozinha para beber um copo d'água. Quando eu passei na porta do quarto de mamãe e papai, 2 horas da manhã, papai e mamãe estavam acordados conversando. Aí eu ouvi papai dizendo, esse menino não tem jeito mesmo, mas eu falei para você, quando você engravidou, falei para tu abortar, tu não quis. O quê? Aí eu estiquei a orelha assim, mamãe falou, bem que eu tentei, mas não consegui, tomei um chá de capim-limão com espada de São Jorge e tal, que negócio, mas não adiantou nada, deu uma dor de barriga, uma diarreia danada, a criança não permaneceu, não teve jeito. Ah, a mamãe queria me abortar, eu não sou um filho querido. A cena até passou, pastor, voltei para o quarto, chorei a noite inteira, tal, aquilo marcou e tal, ficou aquele negócio marcado. Como você se imagina na sua alma, assim você é. Agora entenda uma coisa, você não é uma alma, você é um espírito. O ser humano é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Jesus disse para aquela mulher que ele encontrou na beira do poço de Jacó, aquela mulher que depois saiu para evangelizar, aquela mulher que ele disse que ela já tinha tido uma penca de maridos, e o cara que ela estava vivendo naquele momento ainda nem era marido dela, coisa nenhuma. Ele disse para ela o seguinte, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é espírito e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos espírito. O ser humano é um espírito que possui uma alma, a sede das emoções, pensamento, do intelecto, da vontade, dos sentimentos, e ele habita num corpo. O corpo é a matéria que Deus te dá para você se expressar no mundo físico. A alma é a interface dos sentimentos, a inteligência, as emoções que ligam o espírito com o corpo. Mas você é um ser espiritual, você é um espírito, porque você foi formado à imagem e semelhança de Deus. E tudo isso aqui está a nível de alma. A pergunta que eu preciso fazer para essa noite para você é: onde mora a raiz de toda a limitação humana? Não pense que eu estou indo na direção que você pensa que eu estou indo.
Não pense que eu estou indo na direção que você pensa que eu estou indo. Você vai entender agora que eu estou indo numa direção completamente diferente. Pastor, agora vai dar um curso de coach para nós. Você não está entendendo bulhufa. Você vai entender. Calma, segura, aperta o cinto de segurança, porque eu vou chegar lá. Presta atenção. Eu quero saber onde é que está a raiz da limitação humana. Você quer saber qual é a raiz da limitação humana? Não é o seu passado. A raiz da limitação humana está na falta de certeza, convicção do perdão pleno dado a nós gratuitamente por Deus em Cristo Jesus. A raiz da limitação humana, de toda limitação humana, está na falta de certeza do perdão pleno, completo e total que nós recebemos gratuitamente. E essa falta dessa certeza, gera a falta da certeza da salvação, gera pensamentos de inferioridade, de desvalorização, gera pensamentos de falta de aceitação e finalmente sentimentos de culpa e de condenação. E quando você é afetado pela culpa e pela condenação, sabe qual é a alternativa que você tem? Vou meter o pé na jaca. A saída não tem. Então o que eu faço? Eu vou me drogar, eu vou me embebedar, eu vou viver aí na esbórnia do sexo, não quero saber, porque, caramba, eu já estou condenado, já estou cheio de culpa mesmo, que se dane agora, quero que se exploda o avião, e vamos nessa. Mas isso, na verdade, toda limitação humana tem a sua raiz aqui, ou melhor, o problema começa aqui. Isso aqui é o começo da raiz. A raiz para valer. Da onde vem essa falta de certeza? A raiz dessa outra raiz. A falta de certeza, ela vem do desconhecimento da nova realidade em Cristo. Quando nós não sabemos o que significa a nova criação, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Se você lê esse texto no original grego, também pode ser traduzido. E assim, se alguém está em Cristo, é parte de uma nova criação. O que o apóstolo Paulo está dizendo ali? O apóstolo Paulo está dizendo, em outras palavras, o seguinte: Gênesis capítulo 1, 6 dias Deus cria céu, terra, luz, etc., planetas, etc. No 7º dia, ele descansou. Não diz que ele parou. Diz que ele descansou. Ele apertou o botão de pause. E esse botão ficou apertado até o dia de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, quando Jesus morre, é sepultado, e no momento em que ele ressuscita, ele inaugura uma nova era, a nova aliança. Quando ele inaugura uma nova aliança, ele agora diz: e agora, se alguém está em Cristo, é parte de uma nova criação. Ou seja, o mundo visível natural foi criado em 7 dias, mas a criação durou 8. O 8º dia foi o dia da criação, e o número 8 na Bíblia é o número do Espírito Santo, é um número que aponta para um novo tempo, uma nova criação. Foram 8 pessoas que saíram vivas da Arca de Noé, para começar um mundo novo. Deus, ele criou o mundo visível natural em 6 dias, e ele criou a nova criação, o finalmente. Por isso Jesus na cruz, ele disse: está consumado, agora está completo. Aquilo que Deus começou em Gênesis 1, se complementa aqui, na ressurreição, na cruz do Calvário e na ressurreição. E você é parte, não simplesmente da criação, você é parte da nova criação, de uma nova aliança em Cristo Jesus. Ou seja, os problemas que te afetam hoje não podem ser resolvidos meramente a nível de alma, porque Deus já te deu uma profundidade maior, que é o Espírito. Você é um ser espiritual. O homem do mundo não tem outro recurso, ele só consegue ir até a alma. Por quê? Porque o seu espírito está morto. Mas você, no seu espírito, você é uma nova criatura, você está vivo em Cristo Jesus. Então você precisa ir mais além, mais fundo no espírito. E o que falta nas pessoas, em 99% das igrejas, é o conhecimento da nossa nova realidade revelada a respeito de quem Deus realmente é e de quem nós realmente somos.
a quem Deus de fato é e quem de fato nós somos. Quando você começa a entender quem Deus realmente é, e só tem um jeito de você entender quem Deus realmente é você ir e compreender a revelação da nova aliança. Na antiga aliança, você vai ter sombras, tipos. Na antiga aliança, todas as pessoas, com uma única exceção, que quiseram conhecer Deus face a face, não puderam. Moisés pediu isso. Deus, eu quero te ver face a face. Deus disse, você não vai conseguir. Se você me vir face a face, você vai morrer. Eu vou te esconder aqui, numa brecha de uma rocha, e quando eu passar, você vai olhar e você só vai me ver pelas costas. No Antigo Testamento, todo mundo que viu Deus pelas costas. Por quê? Porque ele estava, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ele se mostrava através de tipos, de sombras. No Novo Testamento, Jesus, quando morre na cruz, o véu se rasgou de cima a baixo, ou seja, Deus se revelou, e a Bíblia diz que o véu que se rasgou de fato foi a carne de Jesus, revelando quem Deus de fato é. Se no Antigo Testamento ele era Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Tzidkenu, Jeová Nissi, no Novo Testamento ele se apresenta como o Deus que é amor. Se na Antiga Aliança ele revelou partes do seu caráter, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que prospera, que faz prosperar, o Deus que é presente. Na nova aliança, ele junta tudo isso e diz, eu tenho tudo isso para te oferecer, mas não é de acordo com a lei, mas em amor. Porque o véu foi rasgado, você agora pode ver Deus face a face. Aquilo que Moisés desejou, se cumpre em nós, porque o véu foi rasgado de cima a baixo. O véu não rasgou de baixo para cima, não foi um homem que chegou e puxou de um lado, o outro puxou do outro e rasgou, não, rasgou de cima para baixo, porque foi Deus que veio de lá de dentro, aqui para fora, para te ver ao vivo e a cores, para ter intimidade com você, para se revelar a você, e a gente precisa conhecer o nosso Pai Celestial e saber quem nós somos em Cristo, ou seja, nós precisamos de uma revelação da nova criação. Uma revelação da nova, não é simplesmente um mero conhecimento intelectual, não é mera concordância intelectual com o que a Bíblia diz, é uma revelação do que significa a nova criação, a nova aliança. Amém, gente? 1 Coríntios 15, de 1 a 3 diz assim, irmãos, eu venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele, por esse Evangelho, vocês são salvos. Se vocês retiverem a palavra tal como eu preguei a vocês. Se vocês não subtraíram nada, não acrescentaram nada, se vocês não tentaram inventar a roda de novo, se vocês simplesmente acataram, abraçaram e retiveram a palavra como eu preguei, a palavra da graça, o evangelho da fé, se vocês gravaram, retiveram isso, vocês vão chegar no lugar onde Deus quer que vocês cheguem. Vocês vão chegar no ponto de vitória. A menos que tenha escrito em vão. Gente, pode haver coisa mais miserenta na vida do que você chegar à conclusão, depois de anos que eu creio em alguma coisa em vão. Pastor, acreditei no PT. Creu em vão. Porque a gente se ilude achando que uma filosofia, uma ideia, um partido político pode dar jeito numa nação. Só Jesus é a resposta. Essa foi a melhor lição que o povo brasileiro aprendeu e essa é a melhor oportunidade para nós evangelizarmos, para as pessoas entenderem que sem Jesus não dá. A salvação de um país não está em um líder carismático ou não carismático, numa filosofia política. A salvação do ser humano está em Jesus e só em Jesus. Só Jesus Cristo salva. Pastor, isso é muito radical, mas a verdade é radical. Toda verdade é radical. A verdade é excludente. Nenhuma verdade ela é multifatorial. Toda verdade ela é excludente. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele excluiu qualquer outra coisa, pessoa, religião, qualquer outra coisa foi excluída por Jesus. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Há tantos, escolham um. Tentem encontrar com o qual que vocês mais se identificam e Deus os abençoará. Não, isso seria uma mensagem do inferno.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. A verdade, ela é excludente, ela é radical. Ela é uma. 2 mais 2 é igual a 4. Não, mas eu protesto. 4,5. Você pode ir para a rua, juntar gente, fazer site, o que você quiser. Botar cartaz, protesto contra o 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2 é 4,5. Você pode falar o quanto você quiser. Isso não vai mudar a verdade de que 2 mais 2 é igual a 4. Não vai alterar nada. A verdade é uma só. 2 mais 2 é igual a 4. Acabou. Ponto final. Fechou. Porque a verdade, ela é excludente. Aí ele termina esse texto que a gente está vendo aqui dizendo o seguinte: antes de tudo, eu vos entreguei o que eu também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Sobre o que é que Paulo está falando? Jesus morreu para que nós tenhamos perdão pleno, completo, total. Amém? Não um pouco de perdão, mas um perdão pleno, completo e total. Foi para isso que ele morreu na cruz. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, não será, uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Novas. O seu passado, presta atenção nisso. Eu vou te falar, você presta atenção. O seu passado já era. O seu passado para Deus não tem validade alguma como nova criatura que você é. Por que você continua dando valor a esse passado? Por que você continua embasando certas coisas do presente, nos problemas, nos traumas e lembranças do passado? Porque você foi treinado para isso. A gente é treinado para isso. Não, você é assim por causa de mamãe, por causa de papai, por causa do problema A, B e C que aconteceu, isso e aquilo. 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a nossa nova realidade, em Cristo. Isso é quem nós somos hoje. Isso é quem você é. Essa pessoa que está do seu lado, não importa se ela é nova, se ela é velha, se ela é bonita, se ela é feia, ela é essa, a realidade dela é essa aqui, ó. Ela é uma nova, ela é justiça, ela foi feita justiça de Deus. Pastor, mas eu aqui conheço, o senhor não sabe, eu conheço os defeitos que ela tem. Quem é que disse que você é justiça por causa dos seus atos de justiça? Jesus se tornou pecado por algum ato pecaminoso? Ah, não? Não, nenhum ato pecaminoso não. Realmente, ele foi à cruz sem ter cometido um ato pecaminoso. Ele se tornou pecado sem nunca ter pecado. E nós nos tornamos justiça sem nunca termos cometido um ato de justiça. Foi um ato de graça que Deus nos deu. Ele nos concedeu isso pela graça, não por obras, não por força, não por violência. 2 Coríntios 6, 11 e 12, para vós outros, presta sua atenção no que Paulo está dizendo aqui. Para vocês, para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Vou traduzir isso agora em linguagem contemporânea. Vocês, coríntios, podem ter um monte de problemas, mas os problemas de vocês não fui eu que causei. Pelo contrário, eu continuo amando vocês, apesar dos problemas e dos pecados que vocês possam ter aí. Pelo contrário, os meus lábios e o meu coração se alarga para receber vocês. Eu estou disposto a abraçar vocês. Eu não coloquei jamais algum limite em vocês. Se vocês estão limitados, não é porque eu coloquei limites, vocês estão limitados pelos seus próprios sentimentos. Ou seja, pela ação da sua alma. E é por isso que o apóstolo Paulo, nessa mesma epístola aos Coríntios, ele escreve dizendo: eu imploro, eu peço a vocês que vocês renovem a sua alma, psique, mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês renovem a sua mente, porque no espírito você já é uma nova criatura, mas na sua mente ainda existem traumas e coisas do passado que te limitam, que te prendem. Você está limitado não por Deus, mas pelos seus sentimentos, pela sua alma. Mas você não é uma alma, você é um espírito. Você não é uma alma, você é um espírito. O que eu encontrei como solução para as crenças limitantes dentro dos conceitos da autoajuda? Eu fui catar isso aí. Se eu encontrei o problema, agora eu tenho que achar o cara. O cara me disse o problema, agora eu tenho que me dizer qual é a solução. Qual é a solução que o pessoal dos livros de autoajuda preconiza para
esses problemas, essas crenças limitantes? Eu preciso buscar no meu passado os pontos, os lugares, os eventos que geraram essas crenças limitantes. Então eu preciso parar, fazer um inventário do meu passado e ver. É aquela história, acordei 2 horas da manhã, passei na porta do quarto de mamãe e papai, estavam conversando, falando que era para me abortar, não me abortaram, eu nasci, eu sou um problema e tal, então eu preciso fazer. Identifiquei, já achei. Foi lá que começou o problema. Eu me lembro que uma vez me convidaram, aliás, me convidaram não, quase que me forçaram aí, num tal de um encontro que é tremendo. Tem que ir, pastor, tem que ir. O camarada comprou passagem para ir para Manaus. Aí fui eu lá para Manaus, no meio do mato, da selva amazônica, no tal do encontro que é tremendo. Aí você sabe que uma vez eu estava aqui quando a igreja ainda era sem forma e vazia? Eu estava aqui trabalhando, entrou uma senhora. Ela chegou para mim, ela veio com um ar assim, muito assim, espiritual. Chegou para mim e perguntou: pastor, aqui nesta igreja, os senhores têm aquele encontro que é tremendo? Olhei para ela e falei assim: minha irmã, aqui nessa igreja, tudo que eu tenho em conta é tremendo. Quando a gente reúne aqui, começa a cantar, ela vai e tal, é tremendo, o negócio treme, tudo é violento aqui. É violento. Nunca mais ela apareceu aqui, é óbvio, né? Porque o que ela queria era outra coisa, ela queria religiosidade, ela queria misticismo, ela queria aquela coisa que impressiona a alma, e não aquilo que transforma o espírito. Aí me levaram para esse tal desse encontro. Aí num dos eventos lá, tinha lá um culto de descarrego, sei lá, um negócio de regressão e tal. Eu estou lá assistindo, só tinha pastor. Aí aquela pastorada toda reunida, aí o camarada pregou, falou sobre Isaías, que Isaías era um homem de lábios impuros, de impuros lábios, que vivia no meio de um povo de impuros lábios, não sei o quê, e que Isaías tinha um problema de alma, que não sei o quê, que o passado dele, coisa e tal. Chegou no final, tudo bem. Eu ouvi aquilo e falei: rapaz, onde é que esse cara vai chegar? Esse cara está pregando uns negócios sobre Isaías, que coitado de Isaías. Se ele estivesse aqui para se defender, ele ia dizer: você está falando uma montoeira de bobagem a meu respeito aí, cara. Mas ele falou o que quis a respeito de Isaías, né? Aí, chegou no final, agora fecha seus olhos, começa sua cabeça, vamos orar. Aí a luz começou a murchar, sentou o tecladista, puxou aquele violino, aquela música e tal, o pessoal já fica: eu, camarada, você agora vai se imaginar, você imagina agora o seu pai e a sua mãe estão tendo um relacionamento sexual. Quer dizer, já fica ruim de você imaginar pai e mãe. A coisa já começou a dar ruim aí. Quem é que consegue isso? Quem é que consegue? Mamãe e papai estão lá. Meu Deus do céu, que visão do inferno. Que é isso que eu estou imaginando aqui? Oh, meu Deus. Papai gemendo, mamãe também. Não acredito. Não é assim. Não é isso, é diferente, não. Já deu ruim ali, já começou a dar ruim ali. E ali você foi fecundado, o órgão da sua mãe foi fecundado. E você ali foi, mas o seu pai não queria, sua mãe não queria, até a mãe tentou abortar. Tomou chá de erva cidreira com capim de limão misturado com espada de São Jorge, não deu certo. E você tentou não sei o quê, seu pai deu um soco na barriga da sua mãe para tentar fazer você abortar, e não resultou em nada, você conseguiu, você passou. E quando você começa a falar sobre essas coisas, a nossa memória, ela não é exata. A nossa memória, ela é plástica. A nossa memória, ela é idealizadora. Por isso a gente olha e fala: naquele tempo é que era bom. Mas se você tivesse um túnel do tempo para ir lá, você ia olhar e dizer: que miserê. Mas como a memória é plástica e ela é idealizadora, você pensa: naquele tempo é que era bom. Não, naquele tempo era horrível. Mas você imagina, idealiza o passado, você idealiza as coisas na sua memória, e aí você começa a se identificar com aquelas coisas que vão sendo faladas. Então você, mamãe não te queria, papai não te queria, alguém já se identifica e dá aquele gemido. Aí você cresceu, e com 5 anos de idade você sofreu abuso, foi sexual, foi seu pai, foi um tio, foi um vizinho, foi um amigo da família que chegou lá, pegou você, levou para não sei para onde, para um quarto escuro e tal, e você, meu Deus do céu, alguém se identificou aqui, foi comigo, pastor, meu pai. Aí começa, um chora aqui, outro geme dali, outro cai no chão, começa a rolar, babá, daqui a pouco fica aquela histeria geral, todo mundo, e eu olhando para aquilo, eu falei: meu Deus do céu, abriram a porta do hospício, e esses caras todos são pastores. Esses caras pastoreiam igrejas, e eles não têm a mínima ideia da nova criação. Eles não sabem de onde eles vieram, e para onde eles chegaram, e para onde estão indo. Imagina o que eles estão ensinando para o povo das igrejas. No dia seguinte, estou eu lá assistindo uma outra palestra, vem 2 caras, cada um desse tamanho, vestido com colete,
escrito um troço qualquer lá, segurança, ajudador, sei lá. Veio lá com colete, plantou um do meu lado, tudo do outro. Eu olhei para aquilo assim, aquelas duas estados da liberdade do meu lado. Bom dia, pastor. Bom dia. Nós queremos conversar com o senhor, pois não. Porque ontem nós vimos que o senhor estava na reunião e o senhor não caiu, não ralou, não babou, não chorou. O que houve? Eu falei, como é que é? Como é que é o negócio? Não é porque nós estamos observando e nós vimos que o senhor não chorou, não caiu de joelho, não aconteceu nada. Eu falei, meu irmão, olha só, eu vou te falar isso aqui uma vez só. Você que está aqui, passa para cá, fica junto dele aqui. Olha só, presta atenção numa coisa, eu vou te dizer isso e vou te dizer uma vez só. É só uma vez que eu vou te falar. Eu sei quem... Sabe por que eu não caí no chão, não rolei, não babei? Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Esse bando de otários que estavam aqui, eles não têm a mínima ideia de onde eles vieram, quem eles são e para onde eles estão indo. Eu sei quem eu sou. E olha só, você, nesse retiro, enquanto eu estiver aqui, se eu olhar para a sua cara feia mais uma vez, eu vou te arrebentar. Qualquer um dos dois. Que é isso, pastor? Que é isso, Alva? Vaza, sai, que senão vai ser aqui agora. Sumiram, o pastor está nervoso. Nervoso nada. Você não me viu nervoso? Você ainda não me viu nervoso? Sai! Vazou, os dois. Por quê? Você imagina que piração é essa? Por quê? Porque as pessoas, elas aprenderam nas igrejas a lidar apenas a nível de alma, quando nós somos seres espirituais. E nós deveríamos saber ir mais fundo. Por isso Davi, que não tinha ninguém desse nível de alma para ajudar, pediu, Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, porque só você pode dar remédio nisso aí. Só você pode me ajudar. Só você consegue sondar o meu coração e saber o que tem aqui de ruim, de errado, que precisa ser consertado, transformado e mudado. Então faz essa obra. A solução que o pessoal dá é, eu preciso buscar no meu passado os pontos, os lugares errantes que geraram essas crenças limitantes. E qual é agora a solução? Eu preciso começar a dizer para mim mesmo, eu posso, eu consigo, eu posso, eu mereço, os meus sentimentos não podem me paralisar, o meu passado não pode me paralisar, mas os teus sentimentos e o teu passado te paralisaram até agora. Você acha que isso vai sair no grito? Eu vi num livro, o cara dizendo, se tranca no seu quarto e grita, eu posso! Eu consigo! Meu passado não pode me paralisar! E aonde você encontrar uma limitação qualquer, você grita, eu posso! Aí você sai por aí, eu posso! Eu posso! Não posso, tentei, não deu certo, deu ruim. Não, mas continua, insiste, eu posso! Eu posso! Não posso. Não, mas insiste, eu posso! E a pessoa entra num ciclo de sobe, desce, e ela não chega para lugar nenhum. Tudo isso é muito interessante. E não estou dizendo que não seja válido. Mas entenda uma coisa. As pessoas para quem tudo isso tem mais validade são para as pessoas que estão no mundo que não tem a Jesus. Por quê? Porque o espírito dessas pessoas é morto. E elas só podem trabalhar a nível de alma. Você é uma nova criatura em Cristo. E você precisa que Deus trabalhe a nível do seu espírito. Você precisa abrir o seu coração para que o Espírito Santo te sonde e mude você de dentro para fora. Não é mudança comportamental, é mudança total. É diferente. Tudo isso é muito interessante, mas de uma eficácia extremamente limitada. Por quê? Porque embora tenha força, por outro lado, não tem poder. A palavra de Deus tem poder. Não estou dizendo que essas coisas não têm eficácia. Tem eficácia. Mas a eficácia de tudo isso é extremamente limitada. Amém, gente? É extremamente limitada. Por quê? Porque foca no eu. Eu posso, eu consigo, eu não tenho mais esse problema. Eu. Quando você foca no eu, você está retrocedendo para a lei. Você está caindo da graça. Para focar no eu. E quando você foca no eu, tudo que você vê é você. Quando o apóstolo Paulo diz, eu deixo para trás tudo o que para trás fica, e eu foco no autor e consumador da minha fé, Jesus. Se Paulo fosse ficar olhando para trás, cara, eu consenti na morte de Estevão, um santo, um cara super demais, consenti na morte dele por apedrejamento e na morte de vários outros cristãos, e estou indo para Damasco com uma carta para prender tudo quanto é cristão que encontrar pela minha frente. Eu não sou digno de ser um apóstolo, eu não mereço, eu não sou ninguém, eu sou incapaz.
Mas ele teve que dizer para si mesmo, eu deixo para trás o que para trás fica, porque é com base no que está para trás que o diabo vem trazer sobre mim acusação e condenação. Então eu deixo para trás o que para trás fica, e eu sigo olhando para o autor e consumador da minha fé. Quando o meu foco é o eu, isso é como dirigir um carro andando para frente, mas de olho fixo no retrovisor. Eu estou andando para frente, não pastor, nós estamos indo para frente. Mas você está olhando só no retrovisor, cara, olha para frente. Não, mas eu tenho que ficar olhando para o retrovisor. Então você está olhando para o retrovisor, vai dar ruim, vai dar um acidente, em algum desses momentos vai dar um acidente, porque você está dirigindo, mas você está indo para frente, mas você não está olhando para frente, você está olhando para o retrovisor, vendo o que ficou para trás. E em algum momento isso vai dar um acidente sério, vai dar um problema sério. Quando o meu foco é Cristo, eu já nem dirijo. Eu saio do banco do motorista, vou para o banco do carona, entro no descanso e deixo Deus dirigir. Sabe, eu ontem fui para casa, quando eu ouvi essa história dos 700 mil, eu fui para casa pensando, como é que eu faço, como é que eu não faço, meu Deus do céu. Até que Deus falou para mim, vem cá, se você ficar falando muito sobre esse dinheiro, ele vai aparecer? Eu falei, não. Então descansa, cara. Sossega. Quem está no controle disso? Eu falei, é o Senhor. Então deixa comigo. Eu falei, ok. Se não for Ele, eu vou arrancar dinheiro de você? Tem muito pastor por aí fazendo isso. Dê agora tudo que você tem! Você tem! Se você quer a bênção, tem que dar tudo! Venda a sua casa, venda o seu carro. Agora não sai daqui desse púlpito enquanto você não der tudo que você tem! Você está rindo porque você é membro da Nova. Vai para lá para tu ver só. Vamos te arrancar até as calças. Deixa Deus dirigir. Entra no descanso. Confia nele. 1 Coríntios 12, de 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, ou seja, o Evangelho, eu não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Se bem que Paulo podia, porque ele era um intelectual, ele conhecia a filosofia grega, ele conhecia o grego, ele sabia falar o latim, que era a língua romana, ele sabia o hebraico, a cultura hebraica, ele tinha uma vasta cultura, ele podia, vocês são uma cidade de filósofos, de cultura grega, eu muito mais sei do que qualquer um aí, mas ele disse, quando eu fui ter com vocês, anunciando o evangelho, eu não fiz isso com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E o apóstolo Paulo diz mais, ele diz que o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. E essa palavra salvação no grego é sotéria, salvação, cura, libertação, prosperidade, vida abençoada, família abençoada. Sotéria inclui tudo isso. O Evangelho é o poder de Deus para salvação, cura, libertação, prosperidade, vida abundante, família abençoada de todo aquele que crê. O Evangelho abraça, vai fundo em todas as suas necessidades. Além da alma, ele vai além da alma, além dos sentimentos, ele vai no seu espírito. 1 Coríntios 3,16, será que vocês não sabem que vocês são santuário de Deus, vocês são casa do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em vocês? Irmão, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, mesmo para quem é membro da Nova, mesmo você já se tocou, que você é casa do Espírito Santo, você já se tocou que você é templo do Espírito Santo, que você é chamado de igreja, porque você é a habitação do Deus vivo? Caramba, o Deus vivo, o Criador do universo, Ele agora se categoriza, se classifica como teu Pai, e Ele vem morar em você. Caramba! Efésios 4, 22 a 24, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Essa palavra despojar, literalmente significa se despir. É como alguém que está arrancando uma roupa, que está dizendo, essa roupa está me atrapalhando. Davi, quando foi combater contra Golias, Saul disse para ele, cara, você vai morrer na mão desse cara, leva a minha armadura, veste a minha armadura. Só que a Bíblia diz que Saul era um cara muito alto e Davi era pequeno. Aí aquela armadura ficou, aquele troço gigante, e falou, isso aqui vai dar ruim, isso aqui não vai dar certo, não consigo nem me mexer direito, tira esse troço de mim. Você vai correr uma maratona fantasiado de urso polar, vai dar ruim.
tira essa porcaria, me dá uma camiseta leve, me dá um shortinho e um tênis bem leve, que é aí eu estou compatível com uma corrida de maratona. Um vestido de urso polar para correr uma maratona, não dá. Então ele diz, quanto ao trato passado, despojem-se do velho homem. Quem é o velho homem? A raiz de Adão. Qual é a herança que você e eu temos em Adão? O pecado e a morte. Essa é a herança de Adão. Agora veja só o seguinte, a Bíblia diz que Jesus é o último Adão. O último Adão. O primeiro chegou no mundo e não tinha nada. Deus deu a ele tudo. E tudo ele perdeu para o diabo. O último Adão abandonou tudo o que tinha, a sua glória, e se tornou como um de nós, sem ter nada, para dar a mim e a você tudo o que ele possuía na sua glória. Em Cristo. Agora eu preciso me despojar do velho homem. Quanto ao trato passado, os traumas, as coisas do passado, meu irmão, eu hoje, se tem alguém apropriado para pregar isso para você, esse alguém chama-se pastor Maurício Fragale. Se tem alguém que tinha motivos para ter trauma do passado, problema com o passado, problema com o pai, problema com a mãe, com todo mundo, esse alguém chama-se Maurício Fragale. Esse Maurício Fragale é alguém que não tem problema com nada nem ninguém do seu passado, porque em Cristo, com o perdão que eu fui perdoado, eu perdoei. Com o amor que eu fui amado, eu amo. E esse é o problema das pessoas que estão em Cristo, mas não entenderam ainda que em Cristo elas podem todas as coisas. E elas ficam olhando, se limitando àquilo que diz a sua alma. Não, fulano me fez comigo, eu até estou orando por ele. Senhor, manda um raio. Faça a tua justiça, ó Deus. Você tem que se reconciliar com o teu passado, meu irmão. Você tem que se reconciliar com o teu passado. Não importa quem fez o que para você. Em Cristo Jesus, essa pessoa foi tão perdoada quanto você foi perdoado. Só que ela talvez não saiba disso, porque ela ainda não se converteu. E enquanto você não liberar esse perdão, vai ser difícil dela entender o amor de Jesus. No dia em que você disser, eu abro mão de qualquer pensamento de vingança, eu abro mão de qualquer pensamento de retaliação, eu abro mão de qualquer coisa, e eu te perdoo em nome de Jesus, você vai estar tirando uma mochila, é das suas costas. Você não vai estar tirando um peso de cima da pessoa, porque pode ser que ela nem te perdoe, pode ser que ela nem dê bola para o seu perdão, mas você tirou das suas costas uma imensa mochila lotada de pedras. Você agora está andando mais leve, porque você perdoou como Jesus te perdoou. Jesus te perdoou sem esperar de você retorno algum. Ele não sabia, não havia garantia alguma de que você iria aceitar o perdão dele, mas ele te perdoou assim mesmo, porque ele te perdoou por amor. Não por interesse. Vai ser vantajoso para mim perdoar essa turma. Qual é a vantagem que Jesus recebeu em perdoar você? Uma cruz. Quem é que aguentava e suportava um prêmio desse? Só Ele fez isso por nós. Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou de uma maneira que ninguém jamais, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Há muitas vozes no mundo clamando, pedindo pela nossa atenção. E 99% das vozes que você ouve chamando por você, pedindo pela sua atenção, é fake news, é mentira, é confusão, é conversa fiada, é religiosidade. Se você para ficar dando ouvidos a isso, é impressionante o que tem de fake news na internet, e o povo de Deus fica prestando atenção nessas bodegas, nessas porcarias. Mas é porque tem gente, por incrível que pareça, estamos no século 21, e tem vídeo no YouTube querendo provar para você por A mais B que a Terra é plana. A Terra é plana. Esse negócio de que a Terra é redonda, está girando por aí, isso é uma mentira, a Terra é plana. Que é uma prova, aí apareceu um muçulmano, porque os muçulmanos acreditam que a Terra é plana. Aí me aparece um muçulmano vestido de óculos escuros, com aquele turbante, aquela coisa toda. Aí o cara dizendo naquele inglês cheio de sotaque, aí, brothers, o camarada começou a dizer o seguinte: a prova de que a Terra é plana, que ela não está girando, que ela está parada, é que você pega um avião para ir para a China e você chega na China. Se a Terra estivesse rodando, o avião ia ficar andando, a China vai na frente e o avião não chega nunca. Eu
ouvi aqui, eu falei, meu Deus do céu, a que ponto chega a bestialidade da falta de inteligência de um ser humano? Meu Deus do céu, porque não precisa ser uma pessoa, um Einstein, não precisa ser um Stephen Hawking, para você entender que um objeto voando com o dobro da velocidade de um outro que esteja andando, fatalmente o alcançará. Só precisa disso. Aí o cara disse, você quer ver outra prova? Se o avião fosse na direção que a Terra está rodando, não chegaria nunca. Mas para ir à China, já que a Terra está rodando, não precisava sair voando, era só levantar e ficar parado, que a China chegaria até a pessoa. Malandro, carioca, malandro, é só você, levantar, esperar que a China, tá chegando gente, atenção, cuidado, tá na hora de saltar, vamos lá, tamo em Xangai, e aí, beleza? Meu Pai do céu, quanto ao trato passado, se despoje do velho homem, em Adão, criado em Adão, a herança de Adão é morte, pecado, se despoje, porque se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, ou seja, renovem a sua mente, a sua alma, renove a sua alma na palavra, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. A tua palavra é a verdade. Você sabe que isso aqui o exército americano está criando hoje, a arma de guerra de ponta, chama-se exoesqueleto. O que é isso? É uma espécie de uma armadura muito leve, feita de titânio, que é um metal ultra resistente, ultra forte, que o soldado entra ali, ele fica, aquilo não é uma armadura que fecha tudo não, são pedaços assim que vem por fora, do braço das pernas, ele veste aquilo tem uma bateria, aquilo ali dá uma autonomia, que ele sobe escadas sem cansar, ele corre quilômetros sem cansar, ele levanta pesos gigantescos, que um homem sozinho jamais conseguiria, porque na verdade quem está fazendo a força não é ele, é o exoesqueleto. E aí o pessoal está trazendo isso para a medicina, é o futuro para os paralíticos, para os paraplégicos e tetraplégicos andarem. O camarada veste o exoesqueleto, e aquilo que era uma cadeira de rodas, agora ele levanta e sai andando, e ele faz todas as atividades que ele pode fazer, que um ser humano faria normal. Você sabe que Jesus curou um monte de paralítico, não curou? Sabe por quê? Porque isso simbolizava que os paralíticos somos você e eu. Nós somos o paralítico, nós somos o tetraplégico. Sem Jesus nós não somos nada. Quando a gente se reveste de Jesus, a gente está se revestindo desse exoesqueleto. Nele eu posso todas as coisas. Sem Ele eu sou um paralítico. Sem Ele eu fico tetraplégico. Mas com Ele eu posso todas as coisas. Eu posso saltar montanhas, eu posso ir para novos patamares, eu posso chegar aonde eu nunca cheguei, porque não sou eu na minha força, é Ele se movendo em mim, ou eu me movendo nele. Amém? E eu preciso entender isso, e me revestir do novo homem criado segundo a verdade, a palavra. Então quais são, de fato, as maiores crenças limitantes, as reais crenças limitantes? Quais são elas? Não existe Deus. Eu estou nesse mundo por minha conta, e se eu não fizer por mim, ninguém fará. Já ouviu esse papo? Deus não se importa comigo. Eu até admito que Deus exista, mas Ele não se importa comigo. Só eu sei o que eu passei na vida, e Deus nunca fez nada a respeito. Já ouviu essa conversa? Deus colocou todas essas barreiras e dificuldades na minha vida, porque Ele é soberano, e Ele escolhe uns para sofrer, outros para se dar bem. Então nós precisamos aprender a lidar com tudo isso e fazer o nosso melhor. Já ouviu esse papo? Pior que eu já ouvi isso de púlpitos. De púlpitos. Deus me abandonou. Já ouviu essa? Deus virou as costas para mim. Ele não está nem aí para mim, me abandonou. Essa aqui é a pérola das crenças limitantes. Deus é severo demais e nós somos muito falhos. Ninguém pode ter certeza da salvação ou de um perdão pleno. Por isso nós devemos nos conformar em passar por lutas e sofrimentos na vida, resistindo bravamente, pois nós estamos pagando por coisas que fizemos no passado. Já ouviu essa? Sabe que uma das coisas que me deixa mais intrigado é ir ao cemitério para ver sepultamento.
Porque você sempre passa por uma capela onde tem alguém dizendo: vamos orar pelo nosso irmão que se foi, para que ele chegue lá e Deus o receba, para que ele não bata e quique, para que Deus o receba. Então vamos orar, porque ninguém tem certeza. Ninguém tem certeza. A minha vontade é de invadir o velório e dizer: eu tenho. Você tem certeza da sua salvação? Irmão, se eu bater as botas de hoje para amanhã, eu sei aonde eu vou estar. Eu tenho falhas, defeitos, mas eu sei de uma coisa: eu fui plenamente, completamente, totalmente, graciosamente perdoado de todo o meu passado e de todos os meus pecados, até mesmo futuros. Eu sei que em Cristo eu sou uma nova criatura, por isso eu não tenho problemas com o meu passado. Por isso eu posso pensar no que aconteceu sem ter uma crise de choro, porque eu sei que as pessoas que fizeram isso ou aquilo, que me machucaram, que me marcaram, eram tão vítimas do diabo quanto eu. Você consegue entender isso? Que o diabo manipulou circunstâncias para te ferir, para te marcar, para que você crescesse com crenças limitantes, mas agora em Cristo, a palavra te diz que nele você pode todas as coisas. Qual é o problema dos livros de autoajuda? O camarada um dia leu a Bíblia e viu que está escrito lá: tudo posso naquele que me fortalece. O que ele faz? Ele tira aquele que me fortalece e fica só com tudo posso. Aí a pessoa sai por aí: eu tudo posso, mas esqueceu que tem uma segunda parte: eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é na minha força, no meu entendimento, na minha inteligência, mas naquele que me fortalece. É o exoesqueleto, Jesus. Amém? Até me fez lembrar do He-Man, o esqueleto. Eu preciso, na verdade, é conhecer o meu Pai de forma próxima, de forma intensa e, acima de tudo, de uma forma revelada. Eu não posso ter apenas um conhecimento intelectual de Deus, eu preciso ter conhecimento íntimo com Ele. E conhecimento íntimo com Deus só vem através de 3 coisas: estudo da palavra, oração e adoração. 5 horas de adoração, 5 horas na quinta-feira para você desenvolver intimidade com o Pai. Se você perder essa, meu irmão, não é para você as emoções. Que música, me lembrou da minha infância. Ninguém está querendo tocar nas suas emoções, a gente quer tocar no seu espírito, para que você conheça na intimidade quem é o teu Pai, e não somente conhecer o teu Pai, mas você precisa conhecer a revelação de quem você é em Cristo. Você é uma nova criatura, eis que tudo se fez novo. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso em Cristo: eu sou uma nova criatura, tudo se fez novo. Meu irmão, você precisa simplesmente crer nisso. Não é só dizer isso, você precisa crer nisso. Em Cristo você é uma nova criatura. Quando você não consegue crer nisso, você só diz isso, você se torna uma vítima da religiosidade, porque você fica numa luta, você não quer pecar, mas não consegue, e peca por quê? Porque você está vivendo o Evangelho a nível de alma. Sai desse nível e entra no nível do Espírito e começa a declarar e crer: em Cristo eu sou uma nova criatura. Você vai ser fortalecido para não mais ser vítima do pecado, para não ser mais uma vítima fácil. Você e eu vamos continuar tendo problema com o pecado, eventualmente a gente peca, mas a gente pode muito mais do que a gente pensa. A gente tem muito mais resistência do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu comecei a treinar na escolinha de remo do Flamengo. Eu cometi essa heresia uma vez na vida. Me meti com o Flamengo. A gente começava a treinar, dava umas corridinhas curtas e fazíamos treinamentos num negócio que a gente chamava de banheira. Então aquilo, cimento, um barco montado, um barco de remo montado no cimento, com 2 piscinas, uma do lado do outro. A gente ficava remando parado no lugar, movimentando aquela água pesada e tal. Aí um dia, pela primeira vez, o treinador pegou aquele bando de garoto novo, aquele bando de garoto inexperiente, disse: nós vamos, pela primeira vez, dar uma volta na lagoa correndo. Todo mundo pensou: caramba, só estou acostumado a correr até ali o poste e voltar. Qual foi a minha surpresa? Que no meio da volta da lagoa, eu falei: caramba, tá fácil, eu vou acelerar, vou meter o pé, sair voado. E o cara pensou assim: ficou doido, tá maluco? Eu fui embora, porque
foi colocada em mim uma base, que quando eu tive que encarar aquela volta inteira, para mim, foi, como diz em inglês, a piece of cake. Foi, moleza. A gente pode mais do que a gente imagina, porque em Cristo você tem uma capacitação que não é natural, que não tem a ver com a sua inteligência, que não tem a ver com as suas capacidades, com os seus dons, com os seus talentos, tem a ver com o exoesqueleto no qual você foi vestido, com o qual você se reveste, que é Cristo, e nele você pode todas as coisas. Aleluia! O ser humano, presta atenção nisso, o ser humano precisa se humilhar e reconhecer que sem Deus, ele não é nada, absolutamente nada mais do que um imenso saco de células, procurando o seu lugar na vida, sempre desejando mais e mais, mas nunca satisfeito. O ser humano precisa reconhecer que sem Deus, ele é um pobre e miserável pecador. O homem moderno, ele é lotado de orgulho, ele pensa, não preciso de Deus. Eu tenho carros, eu tenho mulheres, eu tenho dinheiro, eu tenho casas, eu tenho apartamentos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ele se esquece que ele veio a esse mundo nu, e desse mundo eu nunca vi, atrás de um carro daqueles de funerária, vi um caminhão lotado de bens. Você veio ao mundo nu e vai sair dele do mesmo jeito que chegou. Mas quando você chegar na presença de Deus, Ele só vai te perguntar uma coisa. Ele não vai te perguntar quantos carros você teve, quantas mulheres você teve, quanto dinheiro você teve. Ele só vai te perguntar: Jesus Cristo é o Senhor? Você deu essa oportunidade a Ele enquanto você estava lá? E você só tem duas respostas para dar: sim ou não. Resposta B, não, wrong. Desce. Eu e você precisamos ter a tranquilidade, e todo ser humano precisa ter a tranquilidade de saber, quando eu chegar lá, a minha resposta vai ser letra A, sim. Eu posso não ter sido o melhor crente do mundo, eu posso não ter sido a pessoa mais fiel na igreja, mas eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, e pela graça eu posso entrar pelos portões do céu. Amém? Há uma casa, há um lugar reservado para cada um de nós. Há um lugar reservado para cada ser humano. Por isso, a celebração da Páscoa é da cruz para as ruas da cidade. Porque o povo dessa cidade precisa saber que um dia, um Jesus morreu crucificado, morreu por cada um deles, para que cada um deles recebesse perdão pleno, completo, total, pela graça, sem cobranças, sem absolutamente nada de religiosidade, sem ritos, sem rituais. Ele não pediu: acendam velas, vistam essa roupa, raspem o cabelo, cumpram esse ritual. Ele não pediu nada, ele se ofereceu em amor por cada um de nós. E Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele é, por aquilo em que Ele nos transformou. Aleluia! Filhos amados, fique de pé. Levante uma das suas mãos e fale para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, aos olhos de Deus, você é um filho amado.